assistindo. Vocês ficam com tanta saudade que se eu não botar para gravar, você pode se reclamar. Vamos lá. Bom, a gente viu então o 5W2H, a lógica como ele se desenvolve, detalhamento de cada uma das suas etapas. Normalmente ele se resume em um quadro, então você pode construir um quadro onde você vai detalhando cada uma das soluções, né? O que, como, onde, quem, quando, por quê, quanto, enfim. E aí você pode fazer esse planejamento. Para o nosso exercício, o trabalho que a gente vai estar desenvolvendo, vocês vão ter que traçar apenas uma solução. Isso é algo importante de ressaltar. Vocês, após o detalhamento, mapeamento, todo o processo, vocês vão escolher uma solução. Tá? O ideal é que vocês pensem em uma única solução que consiga resolver o máximo possível de causas para tentar eliminar aquele problema. Massa? Uma vez tida a solução, a gente vai agora para o processo de detalhamento e planejamento da implementação dessa solução. Para isso, a gente vai utilizar uma outra ferramenta, que é o diagrama PERT. Eu não sei se vocês conhecem esse diagrama, talvez já tenham visto, ou já tenham ouvido falar sobre ele, não está necessariamente conhecendo pelo nome, mas a proposta do diagrama PERT é realizar um planejamento com detalhamento das ações de cada tarefa. Existem softwares específicos para isso, né, como a Microsoft Project ou coisas do tipo, que ele ajuda você a entender esse encadeamento das ações. Mas você consegue fazer um diagrama PERT utilizando um simples Excel, por exemplo. Então, a ideia é que você consiga detalhar todas as tarefas que são necessárias para a realização daquela solução ou daquela ação que você está propondo. E nesse processo de detalhamento, você define, além da tarefa, a sequência ou a ordem em que essas tarefas precisam acontecer, o prazo de duração de cada uma dessas tarefas e, se possível, o responsável de cada uma delas. Esse quadro, inclusive, ele pode ser expandido, onde você vai adicionando, por exemplo, em alguns casos pode ser necessário, né? Ferramentas ou máquinas que são necessárias para cada uma dessas tarefas, principalmente se esse recurso é um recurso escasso. Né? Eu trabalho em construção, eu só tenho uma retroescavadeira, e essa retroescavadeira ela vai ser necessária em várias etapas da minha obra. Então, talvez detalhar que ferramentas, que máquinas, que equipamentos vão ser necessários, pode ser uma etapa útil nesse processo de planejamento. Mas, fundamentalmente, a ideia é definir tarefas, sequências da realização dessas tarefas e o prazo de execução de cada uma delas. Tá? Através desse diagrama, vamos lá, é uma técnica baseada na teoria de grafos, então é constituído por uma rede de representação de dois elementos, a gente vai ver como se constitui essa rede. Então, o grande legal do diagrama PERT é você ter uma visualização da sequência das tarefas e conhecer o que a gente chama de caminho crítico das ações, ou seja, qual é a sequência de tarefas que não pode atrasar em hipótese alguma, porque o atraso nessa sequência de tarefas vai gerar o atraso na implementação da sua solução. As atividades consomem tempo para serem realizadas e os acontecimentos em si estão relacionados ao projeto e precisam estar relacionados ao objetivo dele. Tá? Permite visualizar de forma interdependente as atividades, ou seja, eu consigo enxergar como as atividades estão relacionadas. Por isso que é importante deixar claro na construção do quadro que vai compor o diagrama, qual é a sequência das tarefas que vão ser implementadas. Tá? Identificar as atividades que não podem sofrer atraso, é o que eu falei, do caminho crítico, ou seja, qual é a sequência de ações que não pode atrasar de jeito nenhum. Isso é útil para que você consiga definir um gerenciamento melhor de recursos, ou seja, eu posso ter tarefas que têm o que a gente chama de folga, ou seja, eles têm um prazo extra, então eu posso, de repente, parar um pouquinho isso aqui para concentrar esforços naquela outra, e existe uma sequência de ações que não podem, em hipótese alguma, atrasar. Tá? Responde a questões do tipo, quais atividades que precisam ser iniciadas ou que podem ser iniciadas agora, quais atividades podem ter um tempinho mais de folga ou podem atrasar um pouquinho. Tá? O processo básico de definição do diagrama parte de um quadro como esse. Eu tenho que listar todas as tarefas que estão relacionadas a uma ação, definir qual é a sequência, ou seja, quais são as ações precedentes dela e a duração de cada uma dessas tarefas. Quando eu consigo realizar esse encadeamento, é possível construir o diagrama PERT. Vamos pensar num exemplo prático. Né? A gente define
que a gente vai fazer o nosso churrasco. Vamos fazer um churrasco de final de ano para comemorar o fim da Covid-19, tá? O fim da quarentena. Vamos fazer um churrasco para isso. Essa é a solução. A gente foi lá detalhando uma série, né? O porquê, o como, onde, quando, quanto vai gastar. A gente foi lá detalhando tudo no nosso planejamento. E aí a gente começa a definir um cronograma de atividades. Então, para que a gente faça o churrasco, o que é necessário? Vamos definir quantas pessoas vão. Depois vamos definir o que vai ser comprado. Depois vamos definir o valor da cota. Depois vamos arrecadar o dinheiro da cota. Depois vamos... alguém vai a um supermercado comprar as coisas. Vamos cotar um espaço. Vamos alugar um espaço. Vamos organizar um espaço. Então, existe uma série de tarefas que precisam ser implementadas. Então, essas tarefas vão ser listadas e vai definir a sequência na qual elas devem acontecer. Notem que existem tarefas que podem acontecer em paralelo. O processo não precisa necessariamente ser linear, uma tarefa depois da outra. Então, quando a gente falou, por exemplo, o processo de definição do planejamento do churrasco, o que vai ser comprado, quantas carnes, quantas bebidas, quanto não sei o quê, definição de cota e recolhimento de cota, essa sequência de ações, ela precede todas as outras, porque somente depois que o dinheiro estiver na mão é que a gente pode fazer alguma coisa. Mas depois que a gente recolheu a cotinha, a gente pode pensar o seguinte: reserva do espaço, organização do espaço, não sei o quê, e são ações que vai tomar conta Daiane. Oi, professor, ainda não vai ter outra atividade além dessa? Sim, Camilinha, vamos ter um exercício que eu vou colocar assim. Vai ter um exercíciozinho que eu vou colocar para vocês, mas vai ser algo simples. Eu vou botar uns videozinhos, ou seja, vamos fazer um questionáriozinho, mais parecido com aquilo que a gente fazia em marketing, coisinhas simples, umas respostinhas para vocês darem. Tá? Eu posso até rever a pontuação, dar um pouquinho mais de pontuação para essa atividade e diminuir das outras se ela der muito trabalho. Mas isso vai depender muito de como vocês vão fazer ela. Então, voltando ao raciocínio, a gente tem lá a gente recolheu o dinheiro para o nosso churrasco, beleza. Aí eu tenho, sei lá, uma série de tarefas que estão relacionadas à organização do espaço. Eu tenho uma série de tarefas que estão relacionadas à compra das coisas para o churrasco. Eu tenho uma série de tarefas que estão relacionadas a, sei lá, fotos, a filmagens da festa. Tudo isso são tarefas que podem acontecer em paralelo. Elas podem estar acontecendo ali ao mesmo tempo, pequenos intervalos entre uma ou outra. Então, isso é muito importante para a organização do diagrama PERT. A listagem das tarefas, e aí para o exercício que vocês vão estar fazendo, o ideal é que vocês consigam listar, sei lá, 10, 12, 13, 15 tarefas que compõem a solução. Percebam, a solução ela tem que ser abrangente. Ela é um grande objetivo que a gente vai estar traçando. Preciso melhorar o processo de contratação de pessoas na minha empresa. Para fazer essa solução, o que é que tem que ser feito? Mapear tal coisa, contratar não sei o quê, fazer o levantamento de não sei o que das plantas, trabalhar, etc e tal, puxa e colhe. Aí eu vou listando todas as tarefas que são necessárias para que aquela solução consiga ser implementada. Quando eu consigo montar esse quadro, o que é o resultado desse quadro? Um diagrama semelhante como esse. Então, eu consigo ter uma ideia, por exemplo, a tarefa A, ou a ação A, ela acontece, o ponto de partida é sempre o item 1. Então, a ação A, ela não tem precedente, porque ela veio do ponto de partida e ela dura 3 dias. Então, a ação A é essa. Vocês estão vendo meu mousezinho passando? A ação B, ela é essa. Ou seja, essas duas ações, elas acontecem em paralelo. Então, a ação B é essa, também tem duração de 3 dias. Tá? A ação C, ela sai de B para C. A B é precedente dela. Então, ela sai de B para C. Ela sai de B para C. Está aqui ela, a ação C. Dura 2 dias. A ação D, ela parte de A e dura 7 dias. Então, A está aqui, a ação D parte de A e dura 7 dias. Nesse sentido. A ação E também parte de A e dura 5 dias. A ação E partiu de A e dura 5 dias. E a ação final, que é a ação F, tem a ação D e a ação C como precedente. Então, para que F aconteça, C e D têm que ser finalizados. Então, esses dois vêm para cá, para seguir para F, para que a etapa seja concluída. Então, você consegue ter uma visão e uma representação gráfica da sequência das ações e como elas precisam acontecer para que o meu planejamento consiga ser executado. Qual é a utilidade disso aqui? É você ter isso, que a gente chama de caminho crítico
e da identificação das folgas do meu planejamento. Então, percebam que, se eu fosse ligar os pontinhos, eu tenho que sair do 1 ao 5. Se eu for ligar os pontinhos e seguir esse caminho aqui, ó, 1 ao 2, do 2 ao 5, esse processo, essa tarefa dura 3 dias, essa outra tarefa dura 5 dias. Então, esse caminho levaria 8 dias para ser finalizado. Se eu for seguir por esse outro caminho, eu tenho 3 mais 7, 10 mais 3, 13. Ou seja, essa sequência de tarefas dura 13 dias e ela também é necessária para que o 5 seja realizado. E essa terceira sequência, que parte do 1 ao 3, ao 4, ao 5, ele leva 3 mais 2, 5, mais 3, 8. Então, significa que esse caminho de baixo leva 8 dias, esse caminho de cima leva 8 dias, mas esse caminho do meio leva 13 dias. Ou seja, esse caminho dentro do meio é o chamado caminho crítico da minha ação. Ou seja, nessa sequência de tarefas, essa sequência de tarefas não pode atrasar. Porque se essa sequência de tarefas atrasar, o meu projeto atrasa. No entanto, essa primeira sequência de cima, a 1 para 2 para 5, que tem uma previsão de prazo de 8 dias, significa que ela tem uma folga de 5. Se o total do meu projeto, ou o meu caminho crítico, tem uma previsão de 13 dias, e esse caminho aqui leva 8, significa que eu tenho aí pelo menos 5 dias de folga, ou seja, se alguma coisa atrasar nesse caminho, o prejuízo ele é pequeno. Se alguma coisa atrasar por aqui, o prejuízo ele pode ser recuperado. Mesma coisa se alguma coisa atrasar por aqui. Eu tenho aqui nesse caminho uma folga que me permite também atrasar uma ou outra etapa do meu projeto. Agora aqui não. Se alguma coisa atrasar nesse meio, eu atraso a execução da minha tarefa. Ou eu atraso a conclusão do meu projeto. Deu para entender? Sim ou não? Eu adoro a cara de desespero de vocês. É simples. A lógica ela é simples. Talvez o complicado seja a primeira etapa de construção. Por isso que eu queria combinar com vocês o seguinte. Nessa semana, vocês tentassem concentrar os esforços de vocês na leitura do caso e na realização de parte das tarefas que vocês têm a desenvolver. Porque o que a gente pode combinar? No encontro da semana que vem, a gente pode tirar o tempo que for necessário para auxiliar vocês na construção do trabalho e tirar dúvidas nessas etapas. Então, por exemplo, se vocês chegam na semana que vem já com o problema definido, o brainstorm feito e as causas mapeadas, é fácil para a gente discutir como é que foi o brainstorm de vocês, como é que registrou isso, quais dúvidas apareceram, qual a melhor forma de organizar esse material, e eu pegar um exemplo de vocês, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse exemplo de vocês, vamos abrir aqui um diagrama de escala, vamos ver como a gente organiza isso, né? E ajudando vocês a montar um exemplo. Ó, já que a gente pegou esse diagrama de escala, a gente organizou ele, vamos agora fazer um diagrama de Pareto, vamos tentar definir qual o grupo de causa mais importante, vamos rascunhar aqui uma solução. Agora, se vocês já chegarem com a solução mais ou menos, chegarem já com essa etapa mais ou menos pronta, a gente já pode pensar no PERT. Ó, vamos fazer um PERT, e aí na próxima aula a gente pode continuar mastigando esse assunto. A gente começa a trabalhar isso, e o interessante é trabalhar isso com foco nos estudos de caso que vocês estão desenvolvendo. Como eu falei, o meu objetivo com vocês era fazer isso em sala. Então, a gente ia ter 4 encontros, como está no cronograma da gente, para trabalhar isso. A gente teria 3 encontros conceituais, né? Um falando sobre o ciclo de qualidade, um falando sobre as ferramentas, e a ideia é que quando a gente visse as primeiras ferramentas, a gente já começasse a implementar, falando agora sobre essa segunda etapa, então a gente teria visto essas ferramentas, teria pelo menos mais uma aula e meia para implementar. Então, a gente vai, a ideia é ir tentando dando suporte para vocês para fazer essa tarefa, tá? Então, o quanto vocês conseguirem avançar nessa semana com a leitura desse subcaso e com a construção das soluções, melhor para que semana que vem eu possa ir ajudando vocês. Tá bom? Combinadinho. Certo? Sei que é puxado, sei que vocês estão com muita coisa, por isso que eu estou dando aí um pouco mais de 2 semanas para a gente fazer essa tarefa. A outra tarefinha que eu vou colocar para vocês, eu prometo que vai ser algo bem simples. Então, eu achei um monte de videozinho pequenininho de 2, 3 minutos que fala sobre as fases da história da qualidade. Então, eu estou juntando esse material e vou criar um questionáriozinho, sei lá, com umas 15, 20 perguntinhas
sobre isso, né? E aí vocês vão respondendo lá e a gente vai somando a pontuação para que vocês possam fechar a nota da primeira vez, tá bom? Uma coisa só que eu queria pedir a vocês, fechar aqui o compartilhamento, eu entendo que a última sessão a gente já tem um pouquinho menos de coleguinhas, mas existem algumas pessoas que não tiveram em nenhum dos nossos encontros, né? Esse é o nosso terceiro encontro nessa era digital e teve gente que não apareceu ainda em nenhum. E a gente tem percebido, assim, um toque, né? Não é nem uma cobrança, nem um puxão de orelha, é mais um toque mesmo, uma dica. A gente tem percebido que existem algumas pessoas que estão tendo dificuldade para se ajustar a esse modelo de teleaula. Então, assim, a gente entende que essa dificuldade ela pode ser real, a gente entende que nem todo mundo consegue se ajustar a essa rotina de aulas em casa, às vezes existem dificuldades estruturais, né? Internet que às vezes não funciona, computador que às vezes está com defeito, a gente sabe que tudo isso acontece. O importante é que, se essas situações estiverem acontecendo, que vocês relatem para a gente, para que a gente possa ajudar vocês. Agora, ou às vezes outros problemas. A gente está num período de pandemia, sei lá, podem estar acontecendo outras situações. Deus permita que não seja o caso, mas de alguém doente, coisa desse tipo. Então, se alguém estiver tendo problemas, peça para procurar a gente, tá? Para que a gente possa conversar, para que a gente possa ajudar. Eu brinquei no começo da aula, mas Romário é um caso que está chamando a atenção de vários colegas, vários professores estão percebendo a ausência dele. E, com isso, a gente não tem como ajudar. Então, quando eu falo a gente, é porque os professores a gente tem conversado. Então, vocês que são concluintes, a gente tem uma atenção especial com vocês.